Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu quero pensar com você com o seguinte tema: os altares da maldade. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Está conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, 19h30, nós temos o culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Ou então, na quarta-feira, às 15 horas, na tarde da bênção, que nós temos um culto também voltado para a oração. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, às 20 horas. E no sábado, às 19h30, nós reunimos no templo, no culto de adoração a Deus, às 19h30. No domingo, nós reunimos em dois horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar aqui com você com o seguinte tema: os altares da maldade. Aí, o que tema é esse estranho, né? Não é verdade? Mas eu quero pensar com você aqui sobre um homem que fez 21 altares para destruir o povo de Deus. E esse homem é chamado Balaque, instruído pelo profeta Balaão. Ou seja, ele construiu 21 altares para destruir um povo. Por isso eu quero compartilhar com você essa palavra. Quero compartilhar essa palavra com você que encontra em Números, capítulo 23, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. E fez, pois, Balaque como Balaão dissera. Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, que me mostrar, te mostrarei, te notificarei. Então subiu a um morro desnudo, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Prepara-te 7 altares, e sobre ele oferecei um novilho e um carneiro. O Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna-te e falarás assim a Balaque. Eu vou ler agora outro texto que fala sobre outros 7 altares, que encontra a partir do verso 13 deste mesmo capítulo. Assim: Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo em outro lugar, donde verás o povo, e verás somente uma parte mais próxima dele, e não verás todo, e amaldiçoamos dali. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cume do Pisgá, e edificou-lhe 7 altares. Sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Agora eu quero ler no verso 29 e 30, que diz assim: mais 7 altares queria construir. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume Peor, e olha para a banda do deserto. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Então hoje eu quero falar com você sobre esses 21 altares da maldade. Na verdade, a minha palavra aqui é mostrar para você, o meu esforço é de mostrar para você que há pessoas que usam o nome de Deus, invoca a Deus para destruir outras pessoas, para destruir o seu semelhante.
e há quem invoca até o Deus Todo-Poderoso. Há quem invoca, né, os espíritos caídos, né, porque ou melhor, os anjos caídos, que são os espíritos, né? Se você não sabe disso, Deus criou os anjos e uma terça parte desses anjos caiu do seu estado original e eles deixaram de ser anjo e passaram a ser demônio. E muitas pessoas invocam estes espíritos, né? Às vezes a título de fazer bondade, mas há também quem invoca até o próprio Deus, como se Deus macunasse com isso, com essas coisas erradas. E esse profeta Balaão, ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. E esse rei, que era o Balaque, que era o rei da nação dos Moabitas, fizeram para o Balaão uma proposta muito, diria, uma proposta muito provocadora. Queria dar um montante de dinheiro muito grande para ele, se ele conseguisse amaldiçoar o povo de Israel. E ele então ficou encantado com aquela proposta, e ele então sai para ir a este lugar para amaldiçoar. E por isso que ele manda fazer os altares, né, que eu estou dando o nome dos altares da maldade, porque era para ele fazer altar para pedir a graça de Deus, pedir a misericórdia de Deus, seja sobre os moabitas ou seja sobre os israelitas, mas ele estava invocando ali, ofereceu aqueles altares, não para construir, mas para destruir. Então, como pode ser isso? Existem pessoas que agem dessa maneira ainda hoje? Claro que existe. Há muitas pessoas que elas agem dessa maneira usando o nome de Deus. Eu já ouvi isso, e certamente você que está me assistindo, né? Essas pessoas que mexem com essas mandingas, com essas feitiçarias, com essas magias, né? Mas o texto que nós temos aqui em mão é muito interessante, porque esse homem, ele intentou contra o povo de Deus. Mas qual foi a resposta de Deus? Todas as vezes que ele armava esses 7 altares da maldade e que ele saía ao encontro de Deus, Deus, ao invés de amaldiçoar, Deus abençoava. Ele não conseguia proferir as palavras que ele desejava, antes ele proferia as palavras que Deus colocava na sua boca. E ele estava a fim de ganhar aquele dinheirinho não, um dinheirão do Balaque, que subornou ele para ele. Mas tem um lugar aqui que eu quero ler aqui, porque em uma destas, né, já no segundo altar, né, nesses altares, aqui no capítulo 23, verso 19, veio a resposta de Deus assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou seja, ele sem querer, ele estava aqui profetizando que Deus, as bênçãos de Deus são irrevogáveis. Se Deus prometeu abençoar o povo de Israel, não seria um profeta, não seria um homem. Por isso que é muito importante nós conhecermos as Sagradas Escrituras e conhecer o Deus eterno. Tem muitas pessoas que acham que existem pessoas que podem, em nome do Deus eterno, amaldiçoar os outros. Não existe.
a menos que a própria pessoa que ela vai provocar ou crie uma situação, mas não necessariamente por alguém que tem acesso a Deus para amaldiçoar, porque Deus, ele não entra em contradição. A Bíblia diz que toda fonte de bondade, Ele é o Pai das luzes, Ele não é um Deus que muda, Ele permanece sempre. Então esse Senhor, esse profeta aqui, ele arma esses altares da maldade para destruir aquele povo. Então aqui está dizendo que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para arrepender, ou seja, Deus prometeu que iria abençoar o povo de Israel, e aí podia surgir, levantar o que fosse. Poderia fazer infinitos altares lá. Ele fez 21 altares, mas ele não conseguiu. Mas eu quero ainda ler um outro versículo que fala que Deus, sobre a casa, sobre a tenda de Israel, não vale encantamento. Ouça bem, no verso 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Então, aqui nós temos essa promessa de Deus, que contra o Israel de Deus não valia magia. Por quê? No último texto que eu li aqui, se nós lermos aqui no capítulo 24, também, que outros altares aqui, que diz que ele faz, aqui no capítulo 24, vindo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse Israel, e não foi dessa vez, mas antes entrou em agouro, mas voltou o rosto para o deserto. Agouro, Ele foi lá para fazer as magias, fazer os encantamentos. Por isso que é muito importante você pensar o seguinte sobre estas pessoas que agem assim como o Balaão, mandado por os Balaques dos dias atuais. Hoje existem pessoas que fazem essas oferendas nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nas matas, é uma série de lugares, no cemitério. E aí, talvez você o fulano contratou um bruxo lá da Bahia, ou não sei de onde, etc., para destruir o meu casamento, para destruir a minha família. Olha, se você for uma pessoa que serve a Deus e que tem aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, ninguém, não vale encantamento contra a sua casa, contra a sua vida. Isso significa que, uma vez que a nossa vida está alinhada com Deus, não precisamos de temer aqueles que fazem os altares da maldade. Se não, Deus não faz acepção de pessoas. Aqueles que estão com Ele estão protegidos por Ele, estão guardados por Ele. Então esse homem fez um esforço muito grande, mas nenhum valeu. Agora, mais na frente, ele armou a estratégia de derrubar esse povo de Israel. Ele levou eles a desviar de Deus, a afastar de Deus, como está escrito no capítulo 25 deste mesmo livro, que eles desviaram de Deus. Aí o inimigo, atacou e levou vitória, mas enquanto eles estavam em comunhão com Deus, aí vale a promessa, não há encantamento, não há magia. Por isso que eu estou compartilhando com você sobre os altares da maldade. Existem os altares da bondade, da reconciliação, para louvar, adorar a Deus, mas existem os altares da maldade.
Ou seja, essas pessoas que se servem desses deuses que eu disse, desses espíritos, né, caído, desses anjos caídos, e até mesmo busca o Deus eterno. Mas se elas estão buscando o Deus Todo-Poderoso, não adianta, exceto se a sua vida está desalinhada. Então eu estou aqui pensando com você, porque esse livro aqui é o único livro de regra e fé, né? A nossa prática da nossa fé cristã. Quando nós obedecemos a Deus, não vale encantamento contra a minha casa, contra a minha empresa, contra a minha família, contra nenhum projeto, porque Deus é maior do que as magias de todos os acordos, mais poderosos do que todas essas situações que se levantam. Ou seja, Deus não vai deixar a maldade prosperar contra aquele que serve a Ele em espírito e em verdade. Com essas palavras eu quero encerrar orando. Bendito Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor não permite que o inimigo leve vantagem sobre aqueles a quem o Senhor os guarda. Por isso eu louvo a Ti em Cristo Jesus o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.